E dando continuidade a personagens poderosos de X-Men Evolution, hoje nós vamos falar dos homens, dos personagens masculinos, que também figuram aí o pódio de personagens poderosos da animação. E depois da vinheta nós vamos debater mais um pouco sobre cada um deles. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, comente, compartilhe, curta, porque isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho e a gente saber o que vocês querem ver, ouvir ou que seja comentado por nós. Então, seu comentário é muito importante e se inscreva, porque eu tenho observado que tem muita gente que está assistindo recorrentemente os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu. Então não custa nada se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal. É inegável que as personagens femininas sempre ganham mais popularidade e geralmente são as mais poderosas dentre as equipes, né? E em X-Men isso não foi diferente. Já comentamos das personagens femininas mais poderosas de X-Men Evolution no vídeo anterior e hoje nós vamos falar dos personagens masculinos, dos homens mais poderosos de X-Men Evolution. E eu vou abrir essa lista com o personagem que eu menos suporto. É uma pessoa amarga, agressiva, negativa. Mas eu tenho que dar o braço a torcer e encarar os fatos, que é o Wolverine. Bom, gente, embora o Wolverine tenha uma mutação originária que é de regeneração celular e sentidos aguçados, ele não pôde ser muito aproveitado nessa cena de ação de X-Men Evolution, porque era uma animação para a TV aberta, para o público infanto-juvenil, mas mesmo assim o seu poder, o seu fator de cura, ele foi mencionado. Principalmente nos episódios que ele enfrenta tanto o Dente de Sabre como seu arqui-inimigo, ou até mesmo no episódio em que os mutantes são revelados para o mundo e é dito que ele estava circulando em uma velocidade muito normal. O fato dele ser praticamente indestrutível com a adamantium, embora não o torne o mais poderoso em uma escala destrutiva, ou de forma psíquica, ou de forma que controle a força da natureza, isso o torna bastante útil em combate. E não é à toa que na batalha final ele foi o único da equipe dele, composta por Noturno e Ciclope e o próprio Wolverine, que ficou de pé para combater a Mística enquanto cavaleira, ou Amazona do Apocalipse. Bom, o próximo personagem é o irmão do Professor Xavier. E aqui a gente tem que abrir um parêntese. Embora nos quadrinhos o Juggernaut ou o Fanático ele não seja propriamente um mutante, no universo de X-Men Evolution ele é. E o Professor Xavier explica que ele utilizou o misticismo para ativar o gene mutante latente dele. Ou seja, ele sempre teve um gene mutante, mas que não veio a florescer como os mutantes normais. Então ele teve que usar as pedras de Cyttorak, provavelmente, para ativar esse gene mutante. Então ele passou a ser, sim, um mutante nesse universo. E o Juggernaut ele era imparável. Era o mais forte fisicamente dos mutantes apresentados na série até então, naquele momento. E acho que naquele universo ele continua sendo o mais forte fisicamente. Invulnerável e só podia ser combatido por um telepata extremamente experiente. Vale ressaltar que na animação clássica a Jean Grey conseguiu derrubar o Juggernaut. Já que nessa animação a Jean não usou sua telepatia contra ele em nenhum momento. O máximo que a Jean fez foi levitá-lo por alguns momentos. Mas quem derrubou ele foi o Professor Xavier na sua primeira aparição, que o colocou para dormir de forma até para não causar mais danos que ele já havia causado, porque ele foi libertado as duas vezes pela Mística, a Mística causando mais destruição como sempre. Odeio a pai, odeio a mãe, odeio a professora, odeio a vida, odeio o trânsito, odeio os outros motoristas. E o Xavier era o único que conseguia pará-lo com suas ondas psíquicas. O próximo personagem tem que ser o irmão justamente do Fanático, que é o Professor Charles Xavier. Fundador dos X-Men, ele é tido como o telepata mais poderoso da animação. E de fato ele é. A Jean ainda estava desenvolvendo suas habilidades telepáticas, então o Xavier era assim o telepata mais poderoso. Tanto é assim que as maiores demonstrações de poder dele foram derrubar o Juggernaut, alterar a mente de centenas de pessoas quando a Irmandade tentou expor os mutantes para o mundo, e também
quando ele tentou confrontar o Apocalipse frente a frente, mas acabou se tornando um dos cavaleiros dele e ficou representando a morte. O Xavier ficou tão poderoso nesse estado de cavaleiro do Apocalipse que ele basicamente foi capaz de voltar a andar e criar armas psíquicas, além de adquirir uma telecinese bruta muito poderosa, capaz de destruir até sentinelas. Já o próximo personagem é justamente o rival do Professor Xavier, pelo menos rival ideologicamente falando, porque o Magneto, ele não foi propriamente o vilão principal de X-Men Evolution, ele nem programou um ataque direto aos X-Men, nunca tivemos um embate direto da equipe toda contra o Magneto, se eu não estiver enganado. Mas ele acreditava piamente que os mutantes eram superiores e que deveriam se preparar para um confronto inevitável entre humanos e mutantes. Mas o Magneto, ele teve grande importância na trama, seja para fazer a trama caminhar, como os mutantes sendo descobertos para o mundo, ou a trama do Asteroide M, que ele botou os seus seguidores contra os X-Men para disputarem, né, entre uma vaga entre os mutantes, a cúpula, né, que iria compor o Asteroide M, ou também na saga do Apocalipse, que ele se aliou aos X-Men para poder deter o vilão. Ele tinha lá umas razões um pouco egoístas para deter o Apocalipse, porque feria muito, porque ele era tido como até então como o mutante mais poderoso do mundo, e o Apocalipse veio fazer essa ideia dele cair completamente por terra. Não existe hierarquia para mim, ninguém está acima de mim. Se na animação clássica o Magneto foi capaz de bater de frente com o Apocalipse, aqui em X-Men Evolution não foi bem assim que aconteceu. Eu fiz o que eu pude. Se desagradei alguém, lamento, mas... O Magneto perdeu todas as vezes que tentou um confronto direto com o Apocalipse. E no último confronto que ele tentou contra o Apocalipse, ele acabou sendo dado como morto. E mais tarde a gente descobre que ele retornaria como cavaleiro do Apocalipse, juntamente com o Professor Xavier, Tempestade e a Mística. O fato dele controlar o magnetismo, uma das forças fundamentais do universo, o torna um mutante muito poderoso e com uma vasta extensão de habilidade, desde controlar qualquer estrutura metálica, criar campos de força ou controlar os polos magnéticos da Terra. O próximo mutante é o filho do Professor Xavier, que é o David Haller. Até então, o Professor Xavier não sabia que o Legião, que é o codinome do David, tinha um filho, e ele fez de tudo para atrair o Xavier para uma emboscada em que ele planejava justamente se libertar por completo, porque o Legião vem do nome que o David possui várias personalidades, né? Então cada personalidade tinha um poder específico, mas sem sombra de dúvida os poderes que mais ficaram evidentes no David foram os poderes telepáticos e telecinéticos que ele tinha. E ele era tão poderoso que ele foi capaz de simplesmente anular os poderes do Ciclope, prender a Jean Grey e até mesmo enganar o seu próprio pai, o Xavier, tido como o telepata mais poderoso do mundo, para libertar a personalidade que ele queria, né? Que era uma personalidade mais impulsiva e que tinha mais domínio de suas habilidades mutantes. E ele só teve essa aparição realmente, né? Os pecados do filho, se não me engano, na animação, mas figura aí entre os mais poderosos, né, que já apareceram na animação. E o mais poderoso vem ele, a principal ameaça de X-Men Evolution, o grande vilão Apocalipse. Tido como o primeiro mutante, né? Ele nasceu no Egito Antigo, governou e ia utilizar o Olho das Eras para transformar a humanidade em mutantes. Entretanto, ele foi impedido no passado e novamente ele veio a ser impedido com a união da maior quantidade de mutantes possível, tanto integrantes dos X-Men, seguidores de Magneto e Irmandade. Entretanto, vale ressaltar que essa versão do Apocalipse foi muito bem adaptada. Eu diria que ele tanto foi bem adaptado que o Apocalipse começou a ser desenvolvido na segunda temporada para somente na quarta ter o grande confronto com ele. Então, para muitas pessoas, essa é a versão que tem como fiel, porque cresceram e viram sendo o Apocalipse mostrado como um mutante muito poderoso. Enquanto na animação clássica ele era uma questão mais cartunesca, não tinha muitas camadas, esse visual, ele teve duas fases, né? A fase dele como um mutante egípcio, né? Humanoide, mas extremamente poderoso, que era imponente, metia medo em todo mundo, como também a fase clássica dele, que era mais a união de nanotecnologia, que meio que se misturava a uma forma humanoide também. E aí ele ganhou outros poderes, como manipular a tecnologia, enfim. Mas o fato dele conseguir, né,
absorver a energia vital através da vampira da maioria dos mutantes da série e conseguir, com um simples fecho de mão, desintegrar mutantes, como foi o caso de Tempestade, Xavier e Magneto, e aumentar os poderes, que justamente dos 4 cavaleiros dele, que ele iria utilizar para proteger as pirâmides de ataques de mutantes poderosos e de sentinelas, o torna uma ameaça muito formidável. E que eu espero que a Marvel siga esse exemplo quando for introduzir, para ser a principal ameaça dos X-Men, porque a gente pode ver a união de todo o universo dos X-Men, que os X-Men não tem só essa equipe, né? Tem os Novos Mutantes, X-Force, X-Factor, enfim, Excalibur, se for o caso, se a Marvel pretender utilizar, pode unir personagens de séries, tudo para deter o Apocalipse, como se fosse o Thanos dos X-Men. Então, ele de fato é o mutante mais poderoso. Uma menção honrosa que é ao Dorian, né? Que foi uma criança, mas não chega a ser um homem propriamente dito, porque ele era uma criança mutante. Mas foi por causa da habilidade dele em si que o Apocalipse foi derrotado, já que ele podia religar e ligar a energia de qualquer ser ou local ao seu redor. E esse dom foi utilizado pela vampira para trancafiar o Apocalipse de uma vez por todas. Bom, se você gostou desse vídeo, comente, curta, compartilhe. Eu espero que você fique bem e até a próxima.